Previsão para Sagitário, 22 de novembro a 21 de dezembro. Amor. A energia do momento favorece conexões profundas e sinceras. Para quem está em um relacionamento, é hora de fortalecer os laços com diálogo aberto. Solteiros podem se surpreender com uma paixão à primeira vista. Confie na sua intuição, mas vá com calma. Finanças. É um bom período para rever seus gastos e buscar equilíbrio. Há chances de ganhos extras, especialmente com ideias criativas ou trabalhos paralelos. Evite impulsos e pense no longo prazo. Oportunidades virão com planejamento. Saúde. Você pode se sentir mais energizado e otimista. No entanto, atenção ao excesso de atividades. Respeite seus limites. Práticas como meditação e caminhadas ao ar livre ajudam a manter o equilíbrio corpo-mente. Números da sorte: 0, 7, 13, 22, 38, 44, 56.